Vamos ver aqui o Seleção ou Nação Rubro-Negra sobre o nosso Flamengo e muito mais. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, me ajuda e eu agradeço. Vamos lá conferir. Passemos agora... Acho que todo mundo ficou impactado com a força do elenco rubro-negro, né? Uma coisa é você saber, o melhor elenco do Brasil, da América do Sul. A outra é você ver na prática, né? E a outra é a coragem do Internacional, botar o time em reserva contra o Flamengo. Coragem ou o Internacional falou, cara, vou tirar o peso desse jogo, porque se o Inter perde com os titulares, ia dar uma baqueada pra quarta-feira. O Inter não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro, infelizmente, na visão colorada. Né? Ele briga por Libertadores, ele tem a chance de 90 minutos reverter contra o Flamengo. A derrota de 1-0 no Maracanã, ela deu esperança ao Colorado que terminou o jogo na área do Flamengo, que pode, num dia bom, tentar reverter. E aí eu acho que o Inter tirou o peso do jogo mesmo. Descartou o jogo, né? Exato, ele tirou o peso do jogo. Você descarta, você tem três aqui, você tem que descartar um. Ele descartou o jogo. Exato. Tipo assim, vamos abrir mão desse jogo. O jogo terminou com 12 minutos. Depois da Copa do Mundo, a gente tem transmissões que são muito tensas, a gente faz muito jogo. As transmissões normalmente são muito tensas, né? Foi o jogo mais fácil que teve para trabalhar, porque o jogo acabou com 12 minutos. Então depois foi um jogo muito pausado, tranquilo, o Flamengo administrando, o Inter sem força de chegar e sem muita intenção de chegar também pela necessidade, pelo time que tinha em campo. A gente já falava no pré-jogo, essa defesa do Inter é inexperiente, improvisada, vai ser difícil o Inter segurar o Flamengo. E o Flamengo passeou. Agora, Rizek, só desculpe, Bebe, respondendo a sua pergunta, poderia ter sido um prejuízo anímico. Se toma de 5, se o Flamengo aperta, ele dá uma olhada. Mas você podia falar assim, cara, eu descartei esse jogo, eu fui com o time em reserva. É que o Flamengo chegou, fez 2, estava tranquilo, que o Inter não chegava, no segundo tempo ficou atrás, o Inter um pouquinho mais com a bola, esperando o terceiro gol, daqui a pouco saiu o terceiro gol. Foi um jogo assim, tipo aqueles jogos assim que acontecem de forma protocolada. Protocolar. Mas vai, resolve. O Inter jogou porque tinha que jogar. Mas não tinha opção de não jogar. Mas agora, então, é uma boa tese. Já que eu vou ter que ir lá jogar, eu vou jogar desse jeito aqui. Uma derrota culposa. É uma derrota culposa. Agora, poupar mesmo, o Flamengo poupou quem? O Alan. Eu acho que dá para dizer que o Alan já coloca essa escalação no Bruno Henrique, debater. O Bruno Henrique eu acho que é titular. Vamos debater isso aí. O Alexandre, o resto jogou todo mundo, gente. Do que jogou quarta-feira, o Royal também jogou, né? E o Varela jogou. E o Plata ficou no segundo tempo, mas o Plata às vezes é titular, às vezes é reserva. Vamos já debater com o campinho do Inter. Eu quero saber quem esse elenco do Flamengo aí, quem é reserva. Então, já vamos entrar nesse debate. Antes sobre o jogo. O Flamengo, assim, o Flamengo pra mim, ele é um time que é o melhor elenco do futebol sul-americano, mas assim, o segundo tá muito atrás, porque o Flamengo tem condições de fazer isso. Num jogo de campeonato brasileiro, sem se abalar. Difícil ter. Beira-Rio é sempre difícil jogar, apesar do Inter ter aberto mão do jogo assim. Que quando você olha a escalação do Internacional pro jogo contra o Flamengo, aí você olha as duas escalações, é gritante a disparidade de um pro outro. Deixa eu fazer um exercício legal proposto pelo LED, eu nunca tinha feito. Deixa eu pensar quem é titular do Flamengo. Porque assim, não tem titular. Claro que tem. Amanhã tem final da Libertadores, vão jogar os titulares. Rossi é titular, Varela ou Royal não tem definição. Léo Ortiz e Léo Pereira são titulares. Super titular. Até na esquerda eu acho que está aberto. Embora hoje o Alexandre esteja na frente. Alexandre. Mas, por exemplo, o Felipe já escolheu em determinados jogos o Ayrton Lucas. E ele falou ontem na coletiva que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Contra o Chelsea ele escolheu o Ayrton Lucas, porque tinha mais velocidade. Então eu não vou colocar o Alexandre, que acho que se o jogo apresentar uma necessidade, ele pode colocar o Ayrton Lucas ou até o Vinha. Jorginho é titular. Titular. Arrascaeta é titular. Eu acho que o Alan hoje é titular. Você acha se o De La Cruz estiver bem? Eu acho que você tem 5 jogadores que muito claramente são os titulares hoje. 5 jogadores. Estou sendo conservador. Eu acho que o Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo. 6. Samuel Lino já é titular absoluto? Samuel Lino é titular. Samuel Lino é titular.
7. Com Luiz Araújo e Samuel, 7. Titulares. Tá, vamos colocar o Alexandre, então 8. Mas o Alexandre tem esse asterisco. Sim, Mas ele tirou porque também machuca muito. Não, que ainda tem o Vinha. Oi? Então, por isso eu tô dizendo. Mas tudo bem, então ele tem uns 8, titulares. Vamos colocar... E é normal que o City é assim também. Em grande elenco, você tem uns 8 titulares. E por isso a qualidade do Flamengo. Perfeito, tá competição no elenco. E por isso que o Flamengo tem 43 pontos, por isso que o Flamengo vai nadar de braçado no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores ele vai botar para mim a maior força dele, do seu elenco. Porque na Libertadores é mata-mata e ele precisa ter os melhores em campo. E no Campeonato Brasileiro ele vai gerir. E aí a gente não vai saber quem é o titular, porque quem entra faz 2 gols. Esse é o grande desafio do Palmeiras, conseguir seguir a pontuação do Flamengo, porque seguir manter a regularidade do Flamengo. O Palmeiras está fazendo história com a sua pontuação. O Flamengo tem 43 pontos. Porque no normal do campeonato era para o Flamengo já estar mais desgarrado. Mas o Palmeiras vai conseguindo... Bota a classificação aí pra gente, vai conseguindo Palmeiras se manter ali. E Cruzeiro. E o Cruzeiro. O Cruzeiro joga hoje. Mas o Cruzeiro acho que deu uma oscilada, mas ainda deixa ali como candidato. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente, por gentileza, porque essa briga tá muito aberta entre os dois, né? O Cruzeiro joga hoje e eu acho que a briga tá muito aberta, assim, a diferença é mínima entre eles, lembrando que o Cruzeiro já derrotou no confronto direto o Flamengo, já derrotou no confronto direto o Palmeiras, já derrotou no confronto direto o Bahia, o Mirassol e o Botafogo. Todo mundo do G6, o Cruzeiro já derrotou. Então, assim, o time que ganhou de todos os seus concorrentes... Mirassol ele enfrenta hoje no primeiro turno, ganhou de 2-1. Primeira rodada, né? O Cruzeiro ganhou de todo mundo já no G6. O Cruzeiro pode não ter o mesmo elenco que tem o Flamengo, nem de longe tem, mas ele tem um time titular que está encarando os principais adversários aqui fortemente, né? Então, o Cruzeiro joga hoje, ele pode chegar a 40 pontos em 20 jogos. O Flamengo tem 43 em 19. O Palmeiras tem 39 em 18. O Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo a menos e assim, o Palmeiras só depende dele, cara, porque ele tem ainda o Flamengo e Palmeiras no Maracanã no segundo turno. E eu vou colocar o Bahia um pouco abaixo, sem desmerecer. A campanha do Bahia é extraordinária. Mas eu não enxergo o Bahia brigando pelo título. O Bahia tem 2 jogos a menos também. Mas eu também acho que não. Pelo título eu acho muito difícil. Né? Mas... E o Botafogo desgarrou, né, gente? Eu acho que o Bahia ficou longe. Não, o negócio do Botafogo são as Copas. Agora tá claro que você tem 3 candidatos nesse próxima rodada. 3 e 1 correndo por fora. A tendência é que eles mantenham... O correndo por fora pra mim é o Bahia. Porque depende do que vai acontecer na Copa do Brasil. O Bahia. O Bahia é muito forte dentro da Fonte Nova. É muito forte e muito organizado quando vai fora. O Bahia é um time muito organizado. O Rogério Ceni conseguiu dar sustentação a essa equipe, assim, taticamente o Bahia é muito organizado. Eu também acho. É muito organizado. Eu acho que falta material humano para desafiar Flamengo e Palmeiras. Eu também acho. Por isso que corre por fora. Para mim é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e aí o Bahia correndo por fora. Ok. A próxima rodada, você tem os dois Palmeiras e Flamengo, jogos teoricamente fáceis. Em casa, o Flamengo pega o Vitória e o Palmeiras pega o Sport. Agora, na seguinte é mais difícil. É que o Flamengo vai pegar o Grêmio, é uma rodada que pode ser favorável ao Flamengo. O Flamengo em casa, o Grêmio em casa e o Palmeiras joga com o Corinthians fora. Os 4 próximos adversários do Flamengo são da parte de baixo da tabela. Sim. E não vou chamar de jogo fácil, não. Apenas uma constatação. Mas é um momento que são times da parte de baixo. Ele vai pegar o Vitória, o Grêmio, visita o Juventude e o Clássico com o Vasco. Com o Vasco, exatamente. São os 4 próximos jogos de brasileiro. O Palmeiras joga com o Sport, com o Corinthians, na Neoquímica e tem mais 2 que eu não estou lembrando de cabeça. Mas o Palmeiras ontem já tinha um desafio, que era ganhar do Botafogo fora de casa para o Flamengo não desgarrar. Ele ganhou do Botafogo. Ele ganhou vindo de uma viagem extremamente cansativa. Mas a gente está enrolando para falar do time titular do Flamengo. Ontem, a formação inicial foi essa daqui que está na sua tela, ó. O goleiro é o titular, o lateral direito não dá para saber, porque o Emerson Royal foi titular no Maracanã, o Varela entrou, Léo Ortiz, Léo Pereira os titulares e o lateral esquerdo foi o Ayrton Lucas. E insisto,
por mais que o Alexandro tenha áreas de titular, o Felipe já optou pelo Ayrton em partidas importantes, porque entendeu que pelas características era melhor escalar o Beijoca, que é o apelido do Ayrton Lucas. Beijinho. Mas pode ser Beijoca também. Pode ser Beijoca? Obrigado. Jorginho, titular. Até fiquei surpreso, cara, dele não descansar, porque tá jogando direto. Jogou o Saul ao lado dele, Luiz Araújo, que classificamos como titular, Arrascaeta, Samuel Lino, titular, e Pedro. Pedro hoje é reserva, né? De jogos de grande exigência física, jogos mais pesados, o Pedro hoje é reserva. O titular da partida contra o Inter ficou no banco, que é o Bruno Henrique. Aí no decorrer do jogo, o Felipe vai fazer alterações. Ele vai colocar o Plata no lugar do jogador de seleção equatoriano. O Plata, eu acho que você pode discutir a titularidade do Luiz Araújo aí por causa do Plata. Tá. Um ou outro. Aí ele vai colocar de novo o Carrascal, que tinha feito a estreia contra o Inter no Maracanã. Vai colocar o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Até aqui só jogador de seleção, gente. Vai colocar o De La Cruz no lugar do Arrascaeta, e o único jogador que não é de seleção que entrou é o Wallace An, que um dia poderá ser de seleção. Que vem sendo um personagem interessante Exato. do Flamengo nesse ano. Olha o poder desse elenco. E assim, realmente, quando você escala seu time reserva, você não compete com isso mesmo. Difícil, não dá pro Inter. Boa parte desses reservas seriam titular em muitos times do futebol brasileiro. Pô. Muito. Quem você acha que vai jogar contra o Inter? Contra o Inter? Eu acho que joga Varela, não joga o Everson Royal, porque ontem não foi nem relacionado, que estava com uma lesão, mas eu acho que não é pela lesão, pela característica do jogo. Joga Alexandre, os zagueiros vão jogar. Para mim, o Alan vai jogar com Jorginho. O Jorginho. O Alan ontem também não ficou nem no banco. E Bruno Henrique, que não entrou no jogo, diferentemente de outros titulares, para mim, volta ao time. O time titular para você contra o Inter será Rossi, Varela, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo. o time que enfrentou o Inter, eu não sei, o Arrascaeta que estava suspenso. Se é Plata ou se é Luiz Araújo. Então você está apostando em duas mudanças. O Varela titular, foi o Emerson Royal, e a volta do Arrascaeta, que é óbvia, que estava suspenso. São duas mudanças em relação ao time que ganhou de 1-0. Para mim vai Bruno Henrique e Bruno Henrique joga no Luiz Araújo, porque no jogo do Atlético Mineiro, os jogadores que fizeram falta ao Flamengo foi Bruno Henrique e Luiz Araújo. Por conta de agressividade, por conta de ser o último terço forte, por ter finalização, por ser decisivo. E ele não vai cometer, não o mesmo erro, porque o Flamengo ganhou, né, de 1-0 o jogo. Mas correu o risco de talvez acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro e aí deixar escapar uma classificação que é importantíssima para a temporada para o Flamengo. Eu acabei de ver aqui uma mensagem do Eric, um abraço pro Fera. Ele acha que joga o Plata, não joga o Luiz Araújo. E o Eric acerta a escalação do Flamengo. Ele é tinhoso. Porque, cara, o Felipe, ele tem baseado escalações dele em dados aos quais não temos acesso. Velocidade, contra o Chelsea ele escolheu os jogadores mais velozes. Então eu não sei qual será o plano dele para encarar o Inter quarta-feira. Você acha que o Inter vai jogar faceiro contra o Flamengo? Não vai, cara. Não, faceiro não. Mas o Inter tem que ganhar o jogo. Eu acho que o Inter tem que ganhar um jogo, mas eu acho que o Inter não vai se lançar enlouquecidamente. Eu acho que o Inter vai fazer como fez no segundo tempo. Vai primeiro se defender e tentar... O Inter vai tentar não tomar gol até o momento decisivo do segundo tempo e depois vai tentar exercer uma pressão. A dúvida é se o Flamengo, porque o Flamengo tem repertório. O Flamengo, quando precisa se defender, ele se defende sem constrangimento, como fez contra o Corinthians quando teve um jogador a menos ano passado. Quando tem que atacar, ele ataca. Se defendeu contra o Galo também na final da Copa do Brasil, no segundo jogo lá. O Flamengo tem repertório. Ganhou, então, exato, mas a postura era, no primeiro momento, se defender. A minha dúvida é qual será a postura do Flamengo. A do Inter tá clara, vai ser a mesma do segundo tempo do Maracanã. E o Pedro, eu acho que é um grande debate, cara. Acho que é um grande debate. Um grande debate. Pedro, esse jogador reserva, fez 2 gols, cara. E assim, não são 2 gols assim que a bola bateu nele. Um deles mostra toda a qualidade que ele tem em finalização. Ele é o melhor finalizador do time. Finalizador, jogador assim que a bola tá na área, no pé dele, junto com o Arrascaeta, ele é o melhor finalizador. E o Pedro hoje é banco do Bruno Henrique, que é também um ótimo finalizador. Mas assim, vamos avaliar a situação do Pedro, que aos 28 anos
tem decretado que em jogo de imposição física ele não vai jogar. Pois é. Nesse momento. Eu gostei muito do exercício que você fez ontem. Qual? Você, ontem no fechamento, você botou o exercício para todos que estavam lá. Isso. Você é o técnico do Flamengo. Você é o técnico do Flamengo. O Pedro, pra você, é banco ou titular? Titularíssimo no meu time. Meu time é titular. Pra você, Led, você é o técnico do Flamengo. O Pedro é banco ou é titular do seu Pedro, time? 100% fisicamente, ele é titular. Hoje, não. Mas, cara, o que ele fez no jogo de ontem... Mas me parece um Pedro que ainda não voltou a desempenhar o que já desempenhou em algum momento. Não, ele tá evoluindo. Ele tá Mas, peraí, evoluindo. fisicamente ele já entregou isso na carreira dele? Aí é que tá, são características. Marcação, pressão... São características. Ele já entregou isso? O Bruno Henrique vai te entregar uma coisa, o Pedro vai te entregar outra. E aí o Bruno Henrique vai te entregar o último terço, vai te entregar velocidade, vai te entregar pressão no zagueiro, mas o Pedro vai te entregar essa finalização que ele fez ontem. Que não são muitos centroavantes hoje no futebol Essa brasileiro. discussão, esse debate, né? E será que se ele entregar toda essa parte física da qual ele é exigido com o Felipe, e eu entendo, cara, porque o futebol tá assim, mas será que se ele entregar toda essa parte física, ele vai conseguir entregar também a técnica? Será, entendeu? Você ganha de um lado e perde de outro com ele, cara. E aí tem as lesões, tem tudo que aconteceu na carreira dele, no último tempo dele do Flamengo, nos últimos 2 meses, um mês ali, do que aconteceu com ele com o Felipe Luiz, do gol que ele fez contra o Fluminense, mas ele passou uma seca até fazer esses 2 gols ontem. Mas é um jogador que pra mim é escasso no futebol brasileiro. Porque se você olhar número 9, quem a gente tem no futebol brasileiro com essas características? Número 9. Tem jogadores com características diferentes. Caio Jorge é um jogador de característica diferente. João Pedro, pra mim, é característica diferente também do Pedro. Não. Porque ele pressiona também zagueiro. É um jogador que é mais parecido com o Caio Jorge. Melhor, tá? O João Pedro, tá? Não tô... Mas de centroavante, a gente não tem no futebol brasileiro. Não, nesse cenário, já que você tá falando do futebol brasileiro, no cenário de hoje, o Pedro é carta fora do baralho em seleção. Você não pode convocar um jogador que é banco, tendo o Caio Jorge voando, o João Pedro voando, o Matheus Cunha já tendo desempenhado com o Ancelotti na última data FIFA. Esquece o Pedro para a próxima convocação, ele é banco do Flamengo. Olha o número 9 por exemplo, o Yuri Alberto, que fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom. É diferente do Pedro. É diferente do Pedro. E eu não tô fazendo campanha, não. Só tô querendo tentar decifrar esse enigma, porque, cara, não é um jogador qualquer, é um jogador especial, cara. Jogador que pede um time com características diferentes. No jogo do Fluminense, a gente fez esse jogo junto, o jogo pediu o Pedro, porque é um jogador de presença de área, um jogador que vai fazer o pivô. Ele entrou e fez o gol. Talvez num jogo que você precise mais de intensidade, o primeiro jogo do Flamengo e Inter, precisava do Bruno Henrique, porque ele ia fazer pressão, ele ia atacar o último terço, ele ia brigar com os zagueiros, e aí já não são características do Pedro. Depende da característica do jogo. Característica do jogo. O Pedro, pra mim, é um jogador ainda convocável. Tudo bem, mas pega os maiores jogos do Flamengo no ano. Contra o Chelsea, fase de grupos no Mundial. O Pedro não foi alternativa, entrou lá no finzinho. Bayern. Não foi alternativo. O Wallace foi alternativo, o Pedro não foi. Internacional, primeiro mata-mata de Libertadores, entrou com 39 do segundo tempo. Então, assim, nos jogos mais pesados da temporada, o Pedro não é alternativa. Então, ele sai do banco para jogar um Fla-Flu. Eu vou te dar um contraponto. Que ele sai aos 36 do segundo tempo. Ele joga num dia de time misto contra o Internacional. Não tá legal pro Pedro a situação. Com todo respeito, não tá legal. Mas a última vez que ele tinha feito 2 gols foi contra o Corinthians. E aí onde que eu ia chegar? No 4-0. Pra mim, um dos melhores jogos do Flamengo no ano, o Pedro jogou. Foi contra o Corinthians. Foi no 4-0. 4-0. Ele jogou muito esse dia. E entregou a intensidade. O Pedro dá uma arrancada. E aí, realmente, no Mundial, ele não foi nos jogos mais pesados e intensos, mas quem a gente vai enfrentar com essa qualidade que o Flamengo enfrentou Chelsea e Bayern no Mundial? Mas é contra o Flamengo vai enfrentar aqui? Mas contra o Inter ele só entrou aos 39 do segundo tempo também, cara. Mas é por conta de características pra mim. Por conta de características do jogo. Pedia, pra mim, o Bruno Henrique, pedia mais o Plata. No jogo contra o Mirassol, o Pedro não vinha fazendo um bom jogo. O que ele faz? Ele tira o Pedro, bota o Plata e a Arrascaeta por dentro, e aí abre 2 pontas e o Flamengo melhora no jogo. Porque o Mirassol entrega intensidade. E aí o Pedro não te entregava mais intensidade dentro do jogo. Ele tira o Pedro, dá 5 minutos, o Arrascaeta cruza, o Plata faz o gol. O futebol tá tão complexo. É isso. Né? O futebol tá tão complexo que a gente
de certa forma, tem como se dar ao luxo, vamos dizer, de ter um Pedro no banco de reservas. Eu acho que é isso que o futebol tá pedindo hoje em dia. Porque depende da característica do jogo, depende do seu adversário. E a partir do momento que você tem os técnicos mais cabeça aberta, vamos dizer assim, né? No caso, o Filipe Luís é um cara mais jovem também, mas não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Quando você tem um técnico que consegue ler exatamente as necessidades do jogo e entender o que cada partida pede, você vai lidar com esse tipo de situação, de um Pedro, muitas vezes, no banco de reservas, mas quando entra numa partida de menor nível de intensidade, que foi o caso do jogo de ontem, a gente falou aqui, parecia que o Internacional nem queria jogar esse jogo, né? Tava focado realmente na partida da Libertadores. O Pedro vai ser titular, vai fazer 2 gols, mas em outras partidas, muito por conta dessa complexidade de ciência de dados, estudo, fisiologia, adaptação ao estilo do adversário, eventualmente ele vai acabar sendo bom. Vamos ouvir o Filipe Luís falando sobre esse tema. Pedro. Fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente. E acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo, e depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Ok. Esquecemos o Igor Jesus, hein? Igor Jesus, é verdade. Pra mim é o que tá no radar. Pra mim, João Pedro, seleção brasileira, João Pedro, Igor Jesus, Caio Jorge e o Pedro logo em seguida. E tem um jogador do Flamengo que pra mim vai estar, né? Samuel Lino. Vai ser convocado já? Pra mim... Cara, e essa da semana que vem é a primeira convocação realmente 100% Ancelotti, né? Por mais que tenham dito que ele deu a palavra final, então ele tava chegando, né, cara? Cara, também, assim... Eu aqui coloquei várias pimentas, né, assim, na questão do Pedro, mas é admirável também a convicção do Felipe, porque certamente ele sabe que uma eventual eliminação tendo o Pedro no banco, isso dá um barulho, assim, né? Por que não usou o Pedro? Por que não sei o que lá? E ele tá bancando a convicção dele até aqui. Já acabou a discussão desse jogo? Sim. Não, eu queria falar só um detalhe que me chamou a atenção na entrevista no final do jogo, uma entrevista do Saul, que fez um bom jogo. O incômodo dele, foi uma entrevista muito inteligente, ele é muito inteligente. O incômodo dele na entrevista, quando ele foi perguntado sobre o gol que o Flamengo tomou, um gol absolutamente nos acréscimos, ele incomodado, porque o Flamengo não podia ter levado o gol, entendeu? Ele estava realmente incomodadíssimo, o Flamengo levou um gol aos 92 minutos. Essa é a mentalidade. Tipo assim, o Flamengo se recusa a tomar gol. Quando leva, eles ficam incomodados. Isso é muito forte, cara. Isso é um discurso de gente comprometida. E mentalidade vencedora. Ele ganhar de 0. Teve até uma reação, tipo assim, ele tá com isso na cabeça, que na quarta-feira ele não quer que o time leve gol, que é um caminho pro Internacional. E no brasileiro, Led, o saldo do Flamengo é de 27. Pois é, cara. O do Palmeiras, que é o vice-líder, é de 9. Então, não é que assim, vamos aumentar o nosso saldo, que tá feia a coisa. É 27, saldo do Flamengo, 9 o do Palmeiras, que é o segundo Tirando colocado. A vitória óbvia do Flamengo, que era óbvia, meio protocolar, para mim foi o grande detalhe do jogo, foi essa entrevista do Saúl no final do jogo, que foi muito esclarecedora, muito boa, profunda, e ele vem com essa, tipo assim, a gente não era para ter tomado gol, parece que ele perdeu o jogo, e ele ganhou de 3-1. Mais um vídeo aí, agora do Seleção, sobre esse jogo. E cara, eu quero reforçar aqui que o Led falou. O Led, ele comentou sobre a entrevista do Saúl, ele revoltado com aquele gol que sofreu lá nos 90 e poucos minutos. Cara, é impressionante como é igual. Não aconteceu a mesma forma, mas é o mesmo jeito. Entra um zagueiro e fica moscando o time todo preparado, sempre trabalhando na linha de impedimento, e ele fica moscando. Olha como foi aquele gol. O Danilo abriu as pernas e cansadão, ficou lá. O cara tinha acabado de entrar, ficou lá. E todo mundo saiu da linha de impedimento e ele não saiu. Foi justamente o pé dele que deu a posição legal pro Borré fazer o gol. E aí eu venho destacar algo. Lá na final da Copa da Libertadores contra o Palmeiras, a mesma coisa aconteceu com o Davi Luiz. Davi Luiz que deu a posição legal para uma equipe receber a bola do GG, do Gustavo Gomes, do Palmeiras, e entrar e cruzar, aí o menino vai lá e faz o gol. Foi exatamente isso.
Mas enfim, o vídeo é isso aí. Quarta-feira tem Flamengo e Flamengo vai com tudo, 100% focado. E o jogo treino de ontem foi uma benção. Beleza? O vídeo aí, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.